Os números não deixam dúvida de que o poder da fé é global. Nem mesmo a ciência e a tecnologia diminuíram a presença do divino na vida das pessoas. Mas como as crenças da nossa região tratam a fé e a espiritualidade aliada à saúde? A equipe da UNO Web TV fez uma reportagem especial sobre este tema. Acompanhe. Ajoelhar-se para a reza, Ou debruçar em pesquisas, ter um livro sagrado que defina a conduta, ou artigos científicos, um santuário em devoção ao Ser Supremo, ou tubos de ensaio com novas fórmulas, apegar-se em forças sobrenaturais para seguir em frente. ou no ser humano em pequenas amostras. A religião tenta explicar as respostas para o que não conhecemos através da crença. Já a ciência se apoia em evidências e na comprovação dos fenômenos. A expressão "ou" pode ser a mais utilizada nesse contexto. Saúde, espiritualidade, religião, cura, fé, ciência, força maior. A espiritualidade nasceu junto com a ciência. Elas vivem em conjunto no imaginário das pessoas. A fé pode ser o meio onde o homem encontra amparo para a explicação de fatos desconhecidos. A religião é considerada um dos universais culturais, ou seja, é um elemento que constitui a sociedade, ou presente na sociedade, que abarca todas as sociedades conhecidas. Hoje, as principais faculdades de medicina norte-americanas dedicam uma disciplina exclusiva ao assunto. E na última década, uma série de estudos mostraram que os benefícios da fé na saúde têm embasamento científico. Devotos vivem mais e são mais felizes que a média da população. A partir do momento que você é uma pessoa espiritualizada, você consegue ter um olhar diferenciado ao mundo que te rodeia. Você começa a perceber e se incorporar em atitudes que modifiquem o mundo, que melhorem o mundo. Tem inúmeros trabalhos que apontam que a fé remove montanhas e que, na atualidade, a ciência começou a explorar esse campo que até então era inexplorado. A ciência se desenvolveu como uma alternativa ao que se praticava. Com o tempo, os conflitos envolvendo as duas áreas foi sendo amenizado. A igreja foi aceitando algumas descobertas da ciência, e a ciência deixando que a religião explicasse os fenômenos que não tinham conceito científico. Hoje a ciência começou a fazer pontes de aproximação com a religião e vice-versa, para conseguir entender o homem na sua totalidade e prestar uma assistência à totalidade desse homem. A igreja quer que a ciência seja justa, verdadeira e contribua para com a vida humana, jamais que venha utilizar a vida humana como um objeto. Mas nesse sentido da cura da doença, de fazer bem às pessoas, com a graça de Deus temos um bom diálogo. Os estudos já comprovam, e por mais que haja diversidade de religiões, é inegável e consensual que todas acreditam no poder da fé como uma importante ferramenta para o enfrentamento de problemas de saúde. A prática de atividades religiosas, em algumas situações, pode reduzir o risco de morte em 30%, causar bem-estar psicológico, diminuir pensamentos e comportamentos suicidas, reduzir o consumo de álcool e drogas, incentivar hábitos saudáveis. Uma pesquisa realizada em 2009 no Instituto Dante Pazzanesi revisou 250 artigos sobre o papel da espiritualidade na saúde. Juntos, esses artigos contêm entrevistas com 126 mil pessoas e estudaram mais de 10 mil casos de cura pela fé. O resultado mostrou que quem frequenta cultos religiosos pelo menos uma vez por semana tem 29% de chances de aumentar seus anos de vida em relação àqueles que não frequentam. Não é intervenção divina, não é feitiçaria, e sim estilo de vida, pois rezando se estimula a parte do cérebro responsável pelo sistema imunológico. Sem a fé a gente não vai muito longe e a medicina ela é fundamental também, né? Chega um estágio da doença, quando uma pessoa está doente, que a medicina ela acaba desenganando a pessoa, e eu acho que todo mundo acaba se apegando na fé. O poder da medicina aliado com a fé pode ter um sucesso maior. Pode ser fundamental no sucesso do tratamento. Para os evangélicos, a cura é feita por Deus e o homem é apenas um instrumento. A medicina é um dom que Deus concede aos homens, então é uma ferramenta
que Deus concedeu aos homens justamente para beneficiar, né, o ser humano em termos de saúde, né? É um santo e os poderes de Jesus. Há quem diga que palavras milagrosas acompanhadas de um chá podem curar diversos males. A procura por esses rituais são milenares e passam de pai para filho. Dona Geni da Silva é benzedeira há mais de 20 anos e atende pessoas de toda a região. Fé ajuda muito uma doença e tudo. Como tem umas pessoas agora que têm câncer e para aliviar aquela dor um pouco, elas vêm aqui, né, para me benzer. E a Dona Geni acredita que devemos ter fé principalmente em Deus. Tudo que a gente fizer hoje tem que ter fé, senão não resolve nada, né? Até o médico, a gente tem que ir no médico ter fé, né? Então aqui fica um ambiente preparado para um trabalho limpo espiritualmente, com forças poderosas que nos auxiliam para fazer isso. Eu uso a técnica da radioestesia, que é uma técnica muito antiga. Toda e qualquer doença, essas mais temidas pelo povo, eu consigo eliminá-la imediatamente. Alguns credos são mais incisivos em relação à cura de doenças. Aromildo Zonta explica que o método que trabalha faz identificação e a resolução imediata do problema de saúde. Eu vou pedindo que tipo, fazendo a pergunta, ela me responde rapidamente o que eu quero saber. Conforme eu mentalizo, ela me responde sim ou não. E essa pessoa está doente? Olha, já. Tem algum tipo de problema? Sim. Retira-se todo na hora, a pessoa sai imediatamente. Muitas pessoas não acreditam em pombagiras, pais de santo e entidades. Existe mais medo do que preconceito. Então, as pessoas não conhecem, então elas fazem muitos julgamentos. A Umbanda é a única religião que nasceu no Brasil, absorvendo características do espiritismo, da cultura indígena, de religiões afro e do catolicismo. Seus devotos acreditam que toda pessoa tem um guia espiritual, que se manifesta de maneira diferente em cada um. Nós acreditamos no poder da medicina, tanto na medicina espiritual quanto na medicina tradicional, né? No culto, tradição de orixás, nós temos orixás que são específicos, ligados com a área da saúde. A pessoa chega doente no terreiro, primeiro vai averiguar que tipo de doença que ela tem, se é uma doença espiritual, se ela é uma doença normal do corpo e que tipo de orixá vai ligar com essa doença. A doutrina espírita também ainda é pouco conhecida, apesar de ter surgido com Allan Kardec no século XIX. Nós concebemos o espiritismo como uma doutrina de um tríplice aspecto, de 3 pilares. O pilar científico, o pilar religioso e o pilar filosófico. A doutrina espírita, ela representa o momento em que a fé, em que a religiosidade dá os braços com a ciência. O cultivo de hábitos saudáveis, como o otimismo, a fé, as obras de assistência social, a caridade, tem influência direta com o nosso estado de saúde. A fé pode fortalecer o ser humano, encorajá-lo a enfrentar medos e atingir metas. Nada é definido sobre o que acontece após a morte, mas a fé nos permite crer que algo de bom nos espera. A fé te empodera a você superar os teus desafios. Ela te dá sapiência de que aquilo vai passar. Que a fé não é algo que eu possa provar, que isso aqui seja fé. Mas a fé é algo que eu não vejo, mas que eu tenho certeza que existe. Fé, independentemente da crença, da religião, dos costumes. É uma força que, por mais que se tente explicar, ainda é um mistério. Mas há uma certeza, que essa pequena palavra tem um grande significado.